Tia Amélia, como é conhecida, é uma grande guerreira pernambucana. Ela, inclusive, na sua linha de trabalho de pianista, ela tem muito a ver com a influência de Chiquinha Gonzaga. Só que Chiquinha Gonzaga abordou mais genericamente um estilo. E Tia Amélia desenvolveu vários estilos. Tia Amélia foi, sem dúvida, uma das pessoas que mais se evidenciou na música pernambucana pelo fato de ser mulher e pelo fato de que a mulher, na época primeira, quando eu descobri os primeiros trabalhos de Tia Amélia, a mulher não frequentava o rádio, a mulher não frequentava determinados locais, como o auditório, por exemplo. Maria Amélia Pereira Brandão, ela nasceu na Rua do Bom Gosto. E esta Rua do Bom Gosto era uma rua voltada para as festividades, para as criatividades, vamos dizer assim. O pai já a colocou para estudar música, porque desde pequena ela já mexia no piano que tinha em casa. Vale até a gente salientar que nesta época só a Rua de Santa Amaro tinha mais de 16 pianos e às vezes tocavam simultaneamente. Desde os 6 anos de idade que ela já tinha como brinquedo especial dela o piano de Dona Joana Amélia, que era a mãe dela, que também era pianista. Então, essa coisa da serenata, essa coisa do choro, não é? Essa coisa da música folclórica foi muito bem difundida por Tia Amélia, com as intérpretes, por exemplo, Stefana Macedo cantou muita música de Tia Amélia, de folclore, né? Folclore da região do Nordeste do Brasil, principalmente. Maria, acorda que a levanta, vamos logo, que o dia dernamente amanheceu, e lá embaixo tá em bando de mandioca. Foi uma pessoa que foi, a gente poderia dizer, pioneira, né? Em determinados aspectos, como foi Chiquinha Gonzaga, no tempo dela, foi também Tia Amélia. Uma mulher que só depois que enviuvou, aos 25 anos, é que realmente a sua vida tornou-se mais interessante para ela, uma vez que ela era uma pessoa que amava o que fazia, gostava do que fazia. É quando a Amélia recebe um convite para ir tocar numa festa, numa recepção, que o Estado do Piauí estaria dando ao presidente Getúlio Vargas. E quando ela chega lá nessa festa, Getúlio fica encantado com a musicalidade que ela estava apresentando e resolve fazer um convite até audacioso à Amélia. Convida a Amélia para viajar do norte ao sul das Américas, levando a sua musicalidade e mostrando a música popular brasileira. Eu era diretor-geral da TV Rio, no Rio de Janeiro. Então, a Estelinha Egg, junto com o maestro Gaia, que era o marido dela, e a cantora lírica Mione Amorim, fizeram um jantar para mim, na casa da Estelinha, lá em Santa Teresa, e me convidaram para ir lá. Eu chego lá, para o jantar, quem estava lá? Aquela senhora maravilhosa, de cabelos brancos, né? Era a Tia Amélia. E como eu era diretor da TV Rio, eles queriam apresentar a Tia Amélia para saber se havia possibilidade de eu colocar a Tia Amélia na TV Rio. Chamei o Pedro Anísio e disse: ô Pedro, eu estou querendo fazer um programa com a Tia Amélia, é uma pianista de renome, e ela tem histórias muito bonitas para contar. Então, eu vou botar ela junto de você, ela vai te contar as histórias, e você vai, então, teatralizar essas histórias. Ela contava as histórias dela, desde que era garotinha, lá em Jaboatão, aquela coisa, e eu encenava isso com atores e com atrizes da TV Rio naquela época.
Eu ainda muito menina, lembro que minha mãe, que também foi pianista, ela assistia os programas de Tia Amélia. Eu, naquela época, nem entendia o que eu estava vendo, nem o que estava acontecendo. Mas minha mãe era uma entusiasta. Ela, inclusive, chegou a tocar algumas músicas de Tia Amélia. Na TV Rio, o programa chamava-se Velhas Estampas, né? Eu fui para a TV Tupi, levei a Tia Amélia para a TV Tupi e mudei o nome do programa. Ficou sendo Tia Amélia, Suas Histórias e Seu Piano Antigo. A grande lamentação, né, é que não tinha videotape, entendeu? Não tem nada gravado da Tia Amélia. Como a Amélia, quando se apresentava, dizia Maria Amélia Brandão Neri, ficava um nome muito comprido. E ela tinha uma amizade muito fina com Carmélia Alves. E um dia o marido de Carmélia Alves disse, vamos mudar esse negócio, porque quando vai se anunciar com vocês, Maria Amélia Pereira Brandão Neri. Não, a senhora fica sendo Tia Amélia. Fica mais fácil, é um nome artístico. Ela gostou e foi acatado. Esse primeiro trabalho, A Bênção Tia Amélia, é um retrospecto de momentos dos programas que Tia Amélia fazia no rádio, pelo Sudeste e pela televisão também. Ela foi uma das pioneiras na programação de televisão. Choro, naquela época, era uma música masculina, uma música para compositores, para compositor fazer, mas ela fazia e fazia bem, né? Pixinguinha também sofreu uma certa crítica de certas pessoas, porque achavam que eles faziam música americanizada, porque ele fazia aquele, por exemplo, o choro carinhoso que se conhece até hoje. Diziam naquela época que era um choro tão moderno que se parecia com aquelas músicas do jazz band americano, aquelas músicas do início do século XX, do início dos anos 20, entendeu? E Tia Amélia fazia já um choro muito adiantado para a época. Então se dizia que Tia Amélia está querendo fazer coisa moderna demais, tal. E aí vão surgindo as comparações até o momento em que a Amélia consegue ir para a Rádio Nacional, se empregar na Rádio Nacional, e ali ela ensaiava os calouros que estavam tentando concorrer a um programa na Rádio Nacional. E entre eles estava Roberto Carlos. Roberto Carlos, aquele rapaz pobre, vindo do Espírito Santo, com aquele casaco de couro surrado, como ele diz mesmo, e ele é hóspede dela por muito tempo, não é um dia nem dois não. É hóspede dela por muito tempo, e quando ele começa a criar asas e voar, ele escreve com Erasmo Carlos a letra da música Tia Amélia, que muita gente diz, é uma tia dele. Não é, era Amélia Pereira Brandão. Titia Amélia, quanto tempo a gente não se vê, mas acredite, eu me lembro sempre muito de você. Eu não me esqueço aquele tempo e a saudade me machuca quando eu ficava em sua casa, numa vila da Tijuca. Tia Amélia, inclusive, era uma pessoa de sucesso, mas que nunca negou as suas raízes. Ela, sempre que podia, ela vinha ao Recife, vinha a Jaboatão, comer sua agulha frita, ver seus amigos, dar seus concertos, participar de saraus. A Tia Amélia, quando vinha aqui ao Nordeste, a Recife, era uma grande festa. O meu pai era o filho caçula da minha avó, e ela nutria pelo meu pai um carinho muito grande. E como morávamos no interior, em Nazaré da Mata, papai sempre gostava de trazer para a Tia Amélia, quando ela vinha para cá, essas coisas bem nordestinas, tipo beiju, fazer tapioca na hora, jaca. Ela adorava jaca, doces de compota, de calda, ela ficava encantada. Então ela dizia que quando estava no trajeto da viagem, já vinha sonhando em chegar aqui e encontrar as bugigangas que papai trazia, né? E tem um detalhe também, Tia Amélia era boa de boca. Comia, papai brincava com ela, dizia que ela não tivesse cuidado, ela ia morrer feito peixe pela boca, porque ela comia muito. Então, ela tinha essa coisa de juntar muita gente ao seu redor, né? Ela, como pianista, pelas gravações, vamos dizer, pela dinâmica
da música dela, acredito eu que ela era uma excelente instrumentista e que com um bom gosto maravilhoso. Tanto é que chamou a atenção do próprio Jacó do Bandolim em reproduzir uma música dela, transformar para o regional. Ele tocou essa música que se chama Seresteiro, que é uma seresta para piano, né? É uma música muito bem trabalhada, com muita melodia, com muita harmonia. E é uma música que enternece, ela alimenta a alma. Você não tem condições de estar pensando em coisas que não lhe edifiquem quando ouve Tia Amélia, porque o som do seu piano é perfeito. A sua formação musical, o seu dedilhar é harmônico. A música popular naquela época era a valsa, a polca, né? O shot, e Tia Amélia foi uma das que mais evidenciou esse tipo de música. E o choro, não é? Que assim como o frevo, que depois Nelson Ferreira assume no panorama local, são músicas genuinamente brasileiras. Então, Tia Amélia se evidenciou muito no choro. Ela, não é? Ernesto Nazaré, Alfredo Gama, não é? São figuras ilustres do choro no Brasil. E eu acho que Tia Amélia é muito lembrada pelos chorões do sudeste do Brasil também, muito menos aqui em Pernambuco. Ela era uma pianista muito boa, com muito balanço. Eu insisto nessa história do balanço porque é realmente muito difícil ver alguém tocando piano como tocava a Tia Amélia. A Academia Pernambucana de Música, quando começou a selecionar os seus patronos, não podia deixar de fazer a homenagem à Tia Amélia. E ela hoje é a patrona da cadeira número 24, que é ocupada por também outra pianista, Ieda Lucena, e dessa maneira foi um gesto que nós achamos que ajudaria a imortalizar a Tia Amélia, seu trabalho, seu talento, sua simpatia. Eu acredito que quando a gente faz aquilo que gosta, a gente faz bem feito. E uma das coisas que Tia Amélia gostava de fazer era tocar piano. A prova disso é que, uma das últimas aparições dela, que foi no programa de Hebe Camargo, a vitalidade dela era de impressionar. E arrancando o aplauso da plateia, e Hebe, aquele jeito dela descontraído, brincava com ela, já programando o aniversário de 100 anos. Porque Hebe acreditava que ela iria chegar a 100 anos tocando piano, né? Agora me diz uma coisa, aquele negócio do Vinícius, como é que foi aquele negócio do Vinícius quando ele foi tocar profissional? O que você não falou pra ele? Aí quando ele foi tocar, não. Quando ele foi à boate. Quando ele foi à boate, pra ouvir. Eu disse que ele não devia ter ido na boate, porque já 3 vezes que ele me aparecia e voltava, dava o fora, como se diz, e não se despedia, e não avisava, nem nada. E aquela era a 3ª vez, que quando ele partiu a primeira vez, eu tive ímpeto de passar um telegrama. Vinícius de Moraes,
Onde é que eu ponho a saudade que você deixou ficar comigo? Quero referir-me a Dona Amélia Brandão, ou melhor, Tia Amélia. E aqui penso respeitosamente a minha inscrição entre o rol de seus sobrinhos, pois já a considero mais tia minha que muitas que andam por aí. Tia Amélia designa algumas de suas composições como choros clássicos. De fato, há no equilíbrio do complexo melódico, na sabedoria instintiva da harmonização, na unidade íntima das partes musicais, linhas bastante puras para que se as possa classificar como tal. Isso, aliado à tristeza congênita, ao dengue malemolente, ao repicado brejeiro que dá ao chorinho a sua feição tão brasileira e assegura-lhe um caráter imortal dentro da nossa música semi-erudita e popular, pois os choros de Tia Amélia transmitem as coisas mais profundamente simples, as coisas do coração. Tia Amélia merece um lugar privilegiado no céu e um longo piano de cauda para que ela possa eternizar a sua obra também lá em cima.